vida. E é agora que esse problema deve ser resolvido. We shall cut those who are fighting against you. It's working now. The spirits that are disturbing the people of God. Now the fire is consuming all evil that is forbidding the people of God. Você vai se encontrar hoje mesmo. Mtumishi wa Bwana anasema leo sio kesho. Você tem que se encontrar com o teu casamento. Você tem que se encontrar com o teu casamento. São 7 semanas. Esta é a primeira semana. This is a manifestation of an evil spirit in this woman. Ele vai cair por terra. Ele está impedindo a manifestação do ministério de Deus. This is a manifestation of a spirit of snake in this woman. This is a manifestation. Usar qualquer espírito que trabalha para você não subir. Amen. Não ascender para as grandezas da tua vida. Aleluia. Aleluia. Amen. Mas se você garantir-me que vais viver para Deus. Amen. Se você garantir que vais viver para Deus. Aleluia. Porque Deus vai quando esse espírito sair, você vai ficar muito próspero, a ponto até de esquecer de Deus. A ponto de você esquecer de Deus. Isso aqui eu consegui com meu dinheiro, consegui com a minha força, com a minha inteligência, consegui. Amém. Amen. Garante que vais viver para Deus. Agora, o Espírito de Deus quer fazer maravilhas. Quer fazer maravilhas na tua vida. Amen. Abater aqueles indivíduos espirituais, aquelas barreiras invisíveis. Só vai ser uma ventania de uns 20 minutos, mas vamos criar um grande estrago na arena espiritual. Amen. Yes. Glória a Deus. Aleluia. Amen. Só vai ser uma ventania de uns 20 minutos, mas vai causar um grande estrago na arena espiritual. Amen. O Espírito de Deus quer assoprar só por 20 minutos para derrubar aqueles que dizem: ok, esta aqui está a orar para o abençoador dele localizar, mas eu vou fechar aquela chamada telefônica, eu vou bloquear aquele e-mail, eu vou bloquear aquele coração, eu vou fazer. Eles estão a pensar nisso agora, mas algo vai acontecer agora. Aleluia. Amen. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. E queremos colocar esse poder diretamente nas tuas mãos. Amen. Queremos colocar diretamente nas tuas mãos o poder para fazer isso. Amen. Queres? Amen. Então fique de pé. Amen. Levanta tuas mãos para o alto. Lift up your hands to heaven. Em forma de quem quer receber algo. As if you want to receive something. Diga comigo: Senhor, Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou numa grande oração de despertar os meus abençoadores. Já orei, Senhor. E eu sei que o Senhor está a agir nisso. Agora, quero sacudir na minha vida
minha vida os opositores, os opositores, os espíritos os espíritos que impedem que impedem o meu encontro o meu encontro com meu abençoador. com meu abençoador. Os espíritos Os espíritos que fecham que fecham os corações os corações dos meus abençoadores. dos meus abençoadores. Os espíritos Os espíritos que desviam que desviam o meu encontro com o eles. meu encontro com eles. Agora, Senhor, Agora, Senhor, coloque nas minhas mãos coloque nas minhas mãos o teu poder, o seu poder, o teu fogo, o seu fogo, a tua espada a sua espada nas minhas mãos nas minhas mãos para cortar, para destruir para destruir todo espírito opositor todo espírito opositor na minha vida, na minha vida, no caminho caminho do meu abençoador. meu abençoador. Eu sei, Senhor, Eu sei, Senhor, que o problema não está com ele, o problema não está com ele, está na minha vida. está na minha vida. E é agora É que esse problema esse problema deve ser resolvido. deve ser resolvido. Coloca as tuas mãos no teu peito e fica quieta. E deixa o poder agora começar a atuar. Yes. Deixa o poder agora começar a cortar os teus inimigos. Aqueles que não querem que você seja abençoado, agora vão gritar. Aqueles que não querem que você se encontre com o teu abençoador, agora vão começar a chorar, vão começar a gritar. E vão sair da tua vida. Pedimos obreiros, pastores em ação. Alguns são serpentes, alguns são cobras. Eu disse alguns são serpentes, alguns são cobras. Ele quer te localizar para te casar, mas essa aí está a impedir. Ele quer te localizar para te casar, mas essa aí está a impedir. Pedimos os cameramenos começarem a trabalhar. Eu pedi para vocês, obreiros, então a deixar as pessoas caírem de qualquer maneira. Vão partir a cabeça enquanto vocês estão aí. Não estão a ver que o poder já começou a trabalhar. Ela sozinha aí vai conseguir. Hein? As you see us from the platform, please follow the instruction of God. Put your hands in your chest, and your blesser will locate you. As the man of God has declared that those who are hindering your prayers, those who are hindering your blessings from your blessers, now they're going to shout. They're going to follow unto the power of the Holy Spirit. Follow the instruction and be blessed. Yes. Eu já autorizei para que todo aquele que está na tua vida a impedir que você seja abençoado, ele vai gritar, vai cair por terra, vai sumir da tua vida, porque colocamos nas tuas mãos um poder, colocamos nas tuas mãos uma espada, e a espada e o poder estão a funcionar agora. The sword and power are working now, as the man of God and the sword, and we shall cut those who are fighting against you, against your encounter with your blesser.
As the man of God spoke, we see the power of God is working now. The spirits that are disturbing the people of God, they cannot resist under the power of the man of God. No one's name is being called, and no one is being touched by a hand of a man of God. Only a word. As the word of God says that the word is a consuming fire. Now the fire is consuming all evil that is forbidding the people of God to break through. In Jesus' name, through their blessings. Falei daqueles que impedem você se encontrar com o teu abençoador, com o comprador, com o casador, aquele que vai te casar. É para cair por terra mesmo, agora. Yes. 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 The one who is supposed to marry you. The man of God is speaking of the encounter which will change your life. The man who is going to marry you. The man who is going to buy your properties. The man who is coming to buy your customers in your business. The man of God is speaking for them to locate you. Você vai se encontrar hoje mesmo. Hoje, esta semana, você vai se encontrar com o teu abençoador. Depois desta oração aqui. Hoje. Leo utakutana na baraka zako. Leo. Mtumishi wa Bwana anasema leo, sio kesho. Leo utaweza kukutana na yule ambao ni mbarikiwa wa maisha yako. Esta semana você tem que se encontrar com o teu abençoador. Assim que oramos e pedimos esse encontro com o abençoador, esta semana mesmo isso tem que acontecer. Lazima wiki hii hapa vitu kama hivi mtumishi wa Bwana aliyosema vitatokea maishani mwako. Você tem que se encontrar com o teu casamento. Lazima ukutane Você na tem que ndoa se yako. encontrar com o teu casamento. Lazima ukutane Você na tem que se ndoa yako. encontrar com o teu casamento. Você tem que se encontrar com o teu casamento nesta semana. Sim. São 7 semanas. São 7 semanas. Esta é a primeira semana. São 7 semanas. Esta é a primeira semana. Você tem que se encontrar com o homem que vai te casar, com a mulher que vai te casar. Você tem que se encontrar com o teu casamento. Você tem que se encontrar com ela. Yes. Viewers all over the world, wherever you are watching us from, just touch your screen by faith. Põe no chão. Touch your screen by faith and you will partake for the same grace. Everything that God is doing in this place, Aquele que you quer te can dar aquele receive by dinheiro, faith. You can aquele receive que by tem que te faith. dar aquele dinheiro, você tem que se encontrar com ele. Aquele que quer assinar aquele contrato contigo, você tem que se encontrar com ele. Aquele que quer te dar emprego, você tem que se encontrar com ele. Você vai ainda dentro desta semana. Isso tem que acontecer. As you can see, this is the power of God at work. There is no barrier, there's no distance for the power of God. Wherever you are watching us from, viewers, just touch your screen by faith and you will receive the same anointing, the same grace in the name of Jesus. Lebandia katarama klapa ramana. Orianda shebe klapa ramanapa. Eu disse, você tem que se encontrar com o abençoador. O teu emprego. Yes, tem que se encontrar com ele. Isso é o que a palavra de Deus, quando é falada com fé, produz. É o que a palavra de Deus, quando é falada com fé, produz. O homem de Deus apenas está falando palavra e nós podemos ver os resultados desta mesma palavra. Então você que está nos assistindo, o telespectador, pela sua fé, toque no seu ecrã e creia que a mesma graça que está se manifestando neste lugar pode te localizar e a sua vida jamais será a mesma. Devolva as pessoas para seus corpos. Devolva as pessoas para seus corpos. Yes. Devolva as pessoas para seus corpos. Yes. Aqueles que o espírito está na palhota. Aquele que o espírito está na água. Aquele que o espírito dele está na sepultura. Meu Pai, começa a devolver agora. Aquele que está cercado com curandeiros, começa, meu Pai, a devolver agora. Devolva-lhe para o corpo agora. Devolva-lhe para o corpo agora.
agora. Umbali sio uzuizi. Wewe ambao unatuangalia kutokea mbali mbali. As you can see, this is a manifestation of an evil spirit in this woman. Who are you? Ukiva sakara na Uchulai. Uchulai. Uchulai ni? Uchulai ni qual mzaki? Wema. Em nome de Jesus. Pelo poderoso Espírito de Deus. In the name of Jesus. Ele está impedindo a compra daquele terreno. Ele está impedindo a compra do terreno. Ele está impedindo a construção da casa. Ele está impedindo o casamento. Ele está impedindo o noivado. Ele está impedindo o ministério. Ele está impedindo os dons de Deus na tua vida. Ele agora vai manifestar e vai dar grito e vai cair por terra. Ele está impedindo a manifestação do ministério de Deus, da glória de Deus sobre ti. Ele agora vai cair por terra. Quem és tu? O Juliano contou-me aqui. O Juliano? Juliano contou-me aqui. Abra o caminho, meu Pai, abra o caminho. Abra o caminho, Espírito Santo, abra o caminho. Abra o caminho, Senhor, abra o caminho. Abra o caminho, o obstáculo é um demônio. O obstáculo é um demônio. O obstáculo é um espírito. Abra, remova o obstáculo para o encontro com o abençoador. Abra o caminho, papá. O obstáculo é um demônio. O obstáculo é um demônio, é um espírito. Abra o caminho. Ungeni sikwini kodwa mzaki. Ungeni sikwini kodwa mzaki. Ungeni sikwini. Awushini. Mas wenzeni kodwa mzaki. Wenzeni kodwa mzaki. Aclama, Pai. Algumas pessoas o impedimento é uma serpente, é uma cobra, é uma serpente, mas essa serpente vai manifestar e cair por terra. Vai dar o seu grito e cair por terra. Ele vai sair da tua vida. Ele vai sair da tua vida. Você está vendo aí? Olha aí na tela, serpente, olha aí na tela. Está vendo a tirar a língua. You can watch in the screen. This is a manifestation of a spirit of snake in this woman. This is a manifestation. Watch what is happening in this place. People are being delivered by their evil spirit. As the man of God is speaking the word, we have another woman here. She's manifesting, confessing that the demon in her have been. She took two sons of her. Matou 2 filhos dela. Como é que você matou os filhos dela? O vai trazer você. Ajuda aí, obreiro, ajuda aí, obreiro, ajuda aí, obreiro, ajuda aí, obreiro. Ajuda, o poder de Deus está trabalhando. O poder de Deus está trabalhando. O poder de Deus está trabalhando. Yes, esse marido espiritual, esse marido espiritual é ele que está a impedir o encontro de você com teu noivo. O marido espiritual é que está a impedir, mas agora ele vai dar o seu grito de derrota. Onde está você para Angateco? Onde está você? Imagam. Wenma. Imana wanyika. Vai nchi kusini. Ima. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Essa aliança agora. No nome de Jesus. Quebra agora. Quebra. In Jesus' name. Yes. The power of God is working. The power of God is working. The power of God is working. Há dinheiro que eles amarraram, mas que você tem que se encontrar com esse dinheiro. Eu agora estou a tirar o obstáculo. O obstáculo é um demônio. O obstáculo é um espírito. Esse dinheiro vai chegar até você. Essa indemnização vai chegar até você. Esse dinheiro vai chegar até você. Vai chegar até você sem emprego. Hinkwenu mama coisa munga makaya ambe nunga kayo ivona ku Facebook kambi YouTube kambi WhatsApp kambi via dzimbenyani kumba ka telefone dzako amatimba ya xikwembu mali ka muntu lo kumba ivoko marapaya. Aquele que está impedindo de você receber o teu abençoador está caindo por terra. Eu disse, ele tem que cair por terra. Amen. Aquele que está impedindo a tua bênção, ele está caindo por terra. A inveja, a feitiçaria, o demônio, o curanderismo que está a impedir a chegada da tua bênção, a manifestação
manifestação da tua bênção. É esse que agora está a cair por terra. Eu disse, ele não pode prevalecer, ele não vai prevalecer. Aquele que está impedindo a sabedoria de se manifestar na tua vida, eu disse, ele não pode prevalecer. No espírito que resiste, nenhum espírito está em altura de resistir ao poder que está emanando neste lugar. Assim que o homem de Deus está declarando, está ordenando, espíritos estão a obedecer, estão a sair da vida das pessoas. Os espíritos, exatamente os espíritos que bloqueiam o abençoador de localizar esta pessoa, são esses espíritos que estão a gritar de tormento pelo poder de Deus. Então você que está nos assistindo, não importa a distância, onde quer que você esteja, pela fé toque no seu ecrã, e o mesmo poder que está se manifestando neste lugar vai lhe localizar, e este bloqueio será removido da sua vida. Apenas pela fé toque no seu ecrã, pela fé. A fé é capaz de tudo. A palavra de Deus nos declara que com fé somos capazes de tudo. By faith we can do all things. Follow the instructions of the man of God. Put your hand in the screen and believe the same power waving in this place shall wave in your house too. And you will be delivered as the man of God is saying, in Jesus' precious name. Yes, aquele que bloqueia o teu sucesso, aquele que bloqueia o teu sucesso. Estou a falar exatamente do espírito, o demônio que bloqueia a promoção. Você tem que ser promovido naquela empresa. Você tem que ser promovido naquela empresa. Eu disse, você tem que ser promovido. Eu disse, você tem que ser promovido. Aquilo que está impedindo a tua promoção, agora ele vai cair por terra. Whatsoever is stopping your You want a man? promotion, You want a man? You want a man? Who are you? You want a man? You want a man? Cash too. Cash too. You want a man? Utayeni kwa mzaki. Bakuniki. Mana kakunika. Kitawa akuniki sukuma. Akuniki sukuma. Mantenha a tua mão no teu peito. Mantenha a tua mão no teu peito, você está a ser curado. Mantenha a tua mão no teu peito, você está a ser liberto. Esse curandeiro que tratou teus pais, é ele que está a impedir de vocês prosperarem na tua família, porque ele está a cobrar dívida, ele está a cobrar dinheiro. Esse demônio agora vai cair por terra. Ele vai gritar, vai cair por terra. É um curandeiro que está a impedir, que está a lutar com a vossa prosperidade, mas agora ele vai dar seu grito de derrota. yes, maintain your hands in your chest. Ajuda lá em cima. Maintain your hands in your chest. The witch doctor who treated your parents is the one now forbidding you to reach where you're supposed to be. Yes, Maintain your hands in your chest. yes. Follow the instructions. Every chain in your waist, every chain in your waist. Toda corrente na sua Every chain in cintura. your waist, every chain in your Toda waist. corrente na sua cintura. Yes. Be broken now. Seja quebrada Be agora. broken now. Seja Jesus' quebrada name. agora. Toda corrente que amarrou teus pés, você sente peso nos teus pés. Quando você anda é como se você tivesse amarrado pedras nos teus pés. É o demônio que está a impedir de você andar a tua vida, andar no Espírito. Mas agora, em nome do Senhor Jesus, eu proclamo fogo de Deus sobre teus pés. Está a quebrar. Está a quebrar. E esse demônio vai cair por terra agora. E a tua vida vai começar a andar. Yes, sir. All the demons holding chains in your legs, in your feet, for you to not move spiritually, is now being scattered in Jesus' name. Chana, evita isso. Qualquer pessoa que não tem casa, porque há um demônio que está a amarrar essa casa, esse demônio vai cair por terra para você ter casa. Qualquer pessoa que é profeta e profetiza e não está exercendo essa missão porque o demônio bloqueou, esse demônio vai cair por terra. Yes. Qualquer pessoa que está aqui, que é cantor e não consegue exercer o canto, porque é um demônio que amarrou esse dom de canto, esse demônio vai gritar e cair por terra. Yes. Qualquer pessoa que é empresário, é empresária,
mas não está conseguindo ser por conta de um demônio. Esse demônio vai cair por terra e você vai ser aquilo que Deus te ordenou para ser. Qualquer pessoa aqui que foi amarrado para não conseguir ser, vai ser a partir desse culto. É nesta semana que isso tem que acontecer. Eu disse, é nesta semana que isso tem que acontecer. Eu disse, é nesta semana, a partir de hoje. É a partir de hoje. Eu disse que é a partir de hoje que você tem que se encontrar com o teu abençoador. Eu disse que é a partir de hoje que isso tem que acontecer. Eu disse, é a partir de hoje. O que não dava certo começa a dar certo. Kila kitu kilikuwa kianza, tutaanza kun. Conforme podemos ver neste lugar, espíritos tentando resistir ao poder da... Mas esses espíritos não têm outra alternativa senão fazerem exatamente o que o homem de Deus está a dizer. Não há opção para o diabo neste lugar. Assim, conforme a palavra do homem de Deus, assim será na vida. Os espíritos podem até tentar contradizer, resistir, mas ninguém pode contra a palavra santa do Senhor. Kila Wena kitu makozi ungalikaya wasifona matimba ya Yesu kamuntilo ulikaya matimba ya Yesu amana ameshipalelo amana shipalo ulikaya kwini na kwini kumba lo muti ishuti session kambi telefone beka boku dzako tsemba kunene tsemba matimba ya Yesu. Vejo pessoas aqui que têm negócios na mão, têm negócios grandes na mão, mas os espíritos demônios fecharam esse negócio. Agora esse demônio vai gritar e o teu negócio vai andar. Ajuda ali, ajuda na árvore. Ajuda na árvore, ajuda na árvore. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vejo negócio, você tem grande negócio. Eu vejo negócio, mas um espírito amarrou esse negócio. Mas a partir de agora, esse negócio vai andar, vai andar, vai andar. O negócio vai andar. I see a greater business in your hands. Receba teu negócio. Receba teu negócio. Receba teu negócio. Receba teu capital social. Alguém vai te ajudar. Ajuda ali, ajuda ali. Receba teu negócio. Receba teu capital social. Receba a tua sabedoria. By the power of God, people are being hit by the power of God. As the man of God prophetically is locating people that they carry business, people are being hit by the power of the Holy Spirit, and every evil spirit that is resisting, denying that person to prosper is falling down by the power of the Holy Ghost. Há duas pessoas que estão aqui. Vejo curandeiro dentro dessas pessoas. Você foi dito que tem que ser curandeiro. É esse demônio que faz você não ter sorte no lar. São duas irmãs. Esse demônio estraga teus relacionamentos. Esse demônio estraga teu relacionamento. São curandeiros, são curandeiros, são curandeiros. São curandeiros, são curandeiros. Estão escondidos no corpo. Mas ele vai gritar, agora vai cair por terra. Vai cair por terra. matsoviwa matimba nala ili tsemba beka mavoko ako kashifuva ngasusi pfala matihlo ukuntunwara utsemba matsoviwa hakuna kantarabanda labaklama rabai shadanda rabaklata rabashabarabai. Levanta rima clama rabalapai. Estou a ver um demônio que está tentando destruir a tua filha. Estou a ver um demônio que está tentando destruir a tua filha. A tua filha é rebelde, a tua filha não ouve. A tua filha está a levar para bebedeira e prostituição. Mas agora o Espírito de Deus está a bater o demônio que está a fazer isso. Ei, pega ali no overflow, vai ali. Vai pegar no overflow, vai pegar. A filha dela está a ficar curada. A filha está a ficar liberta ali no overflow. Está sendo liberto por causa da tua presença. Oh, glória a Deus. Não há lugar para os espíritos imundos, os espíritos familiares se esconderem. Vai ajudar ali, vai ajudar ali.
Porque o homem de Deus, pelo Espírito de Deus. Eu quero que você seja abençoado, irmão, entenda isso. Eu e o Senhor desejamos que você seja abençoado e que você se encontre com o teu abençoador. Glória a Deus, aleluia. Mimi na Bwana tunatamani wewe uweze kubarikiwa, ukutane na baraka zako. Anasema mtumishi wa Bwana, I, myself and God, we desire for you to encounter with your blessing. For you to encounter with your não há lugar blessing. para Satanás se esconder, porque o homem de Deus, inspirado pelo Espírito de Deus, profeticamente está a localizar situações que são causadas pelos espíritos, e automaticamente esses espíritos são expostos e começam a manifestar. Apenas mantenha as suas mãos no peito, e você que está nos assistindo, também coloque sua mão na tela e a outra no seu peito, e pela fé se conecte. O mesmo Espírito que está usando o homem de Deus pode lhe usar para localizar a sua situação, em nome do Senhor Jesus. Eu vejo um demônio que quer matar na tua família, quer sangue. Eu vejo o demônio da morte. Eu vejo o demônio da morte, está sufocando as pessoas na família. Ele quer matar na tua família, mas agora vai cair por terra. Eu vejo um demônio também que quer colocar epilepsia na tua filha. Eu vejo um demônio que foi enviado para vir colocar epilepsia na vida da tua filha. A tua filha não consegue dormir, mas esse demônio vai cair por terra agora. O demônio da epilepsia vai cair por terra agora. O demônio da morte também vai cair por terra agora. Glória a Deus. All viewers all over the world, touch the screen, all touch the power of God. There is no front for it. Just touch the screen. Ajuda lá no Overflow, ajuda ali. Ajuda ali, o demônio da morte está tentando lutar lá no Overflow, mas está caindo por terra, já caiu por terra. O demônio da epilepsia, que quer colocar epilepsia na criança, já caiu por terra. Roho ya kifafa ambayo inataka kuua mtoto wako sasa inadondoka katika jina la Yesu. Anasema mtumishi wa Bwana, kila roho inataka kuua mtoto wako kwa kifafa kinadondoka sasa hivi katika jina la Yesu. Toque na sua tela, você que está nos vendo. Toque na tua tela, envia agora a tua libertação. Toque na sua tela, estou enviando a tua libertação. Eu envio a tua cura agora. Envia a tua libertação aí na diáspora. Eu envio aí fora, aí na província. Você está sendo liberto aí agora. Mbalimbali ulipo, mtumishi wa Bwana anatuma deliverance ya kwako. Tumia tu katika jina la Wherever you are, the man of God is sending your deliverance. Veja alguém que está aqui. Veja alguém que está aqui. Eu vejo uma aliança, uma corda no teu pé direito, amarrado numa mafureira. Deus me disse que amarraram para você não sair da casa dos teus pais e ir para o lar. Você não consegue sair da casa dos teus pais e ir para o lar. Você já tentou ir para o lar, mas nunca conseguiu. Agora Deus está cortando a corda. Você vai conseguir sair e ir para o lar. 1, 2, 3. Receba a tua vitória aí agora. Sai e vai para o lar. Been binded in a tree for you to not get a home, for you to not get a home. Now the man of God is delivering you wherever you are, in which tree you are, in Jesus' precious name. Receive the power of God wherever you are. If you see us from the diaspora, eu disse ainda nesta semana, still this week, você tem que se encontrar com teu abençoador. you shall encounter of your Yes, você tem que se encontrar com teu abençoador. lazima ukutane na Eu baraka disse ainda zako. dentro desta semana, você tem que se encontrar com teu abençoador. Aleluia. Ndani ya hii wiki lazima ukutane na baraka zako. Still in this week you shall meet, encounter with your blesser. Tem que se encontrar com teu abençoador. Você tem que se encontrar com teu parceiro. Você tem que ser lobolada. Você tem que ser calada, canelada. Você tem que ir ao lar. Tem que ir ao lar. Você tem que ir ao lar. You shall be engaged still this week. Mataram essa aqui ontem. Mataram por Eu quê? quero lhe matar. Lhe mataram por quê? Quero lhe matar. Ela Lhe não mataram por pode quê? ter esses filhos. Por que ela não pode ter? Não. Como é que você entrou na vida dela? Como é que você entrou na vida dela? Por causa dos filhos. Veja aqui um lar.
Veja que um lar, esse lar é um lar de brigas. Como é que tu pretende Colocaram matar? um espírito de briga no lar para você se separar, porque dizem que você está comendo dinheiro dele. Mas esse demônio vai cair por terra e você vai se manter com teu marido. Há brigas no lar causadas pela inveja. Mas esse demônio agora vai dar seu grito e vai cair por terra, vai sair. No lar, as brigas causadas por um demônio, essas brigas estão a cessar agora. I see a Como é que pretende home. fazer? Como é que pretende Eu matar quero ela? lhe matar. Yes. Como? Como é que vai fazer isso? Sufocando. Ajuda-lhe. Onde eu Ajuda-lhe. sufoquei, ela desmaiou Ajuda-lhe. sozinha no quarto. Usou o quê? Tirei o ar dela, bloqueei o peito, ela não tinha respiração. dele vai. Ela não pode ter esses filhos. Pode. Qual é o vosso problema? Há Ela uma não- pessoa que está entre nós. Pai. Você está sendo curado de asma. Eu vejo Deus a curar a tua asma. Eu vejo Deus a curar a tua asma. Deus está curando a tua asma. Disseram que você tem asma, mas Deus está curando essa asma agora. Você a partir de agora vai respirar muito bem. It's healing your asthma now. From today you start to breathe well in Jesus' name. Não pode ter esses filhos. Não haverá mais impedimento sobre a tua vida. Eu disse, não haverá mais impedimento sobre a tua vida. Você há de viajar para a África do Sul, sim, senhor. Você há de viajar para a África do Sul, sim. Você há de ir estudar fora do país. Você há de conseguir ir estudar fora. Eu disse, há de conseguir ir estudar fora. Mungu Yes, ajuda ali em cima, sim. Ashinimbuya maidada shingajoni Mana gashinika mbuya. Há de estudar fora, sim, há de viajar. Há de conceber. Há de conceber a partir de hoje. Você volta e vai conceber. Você há de conceber porque a porta está sendo aberta agora. Deus está abrindo a porta para você. Deus está abrindo a porta para você. Mungu anakufungulia njia. Mungu anakufungulia njia. Deus Há uma pessoa que está entre nós. Querem te arrancar propriedades. O teu pai morreu. Querem te arrancar propriedades. Deus agora está quebrando esse espírito no coração deles. Querem te arrancar propriedades. Mas Deus agora está a defender. Receba a defesa do Senhor aí agora. babako amefariki na watamani kuchukua vitu vyake. Katika jina kula Yesu, mtumishi wa Bwana anasema haitawezekana. Thank you, Lord Jesus. Parents first. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Toda macumba seja anulada agora. In Jesus' Toda name. macumba seja anulada agora. In Jesus' Tudo name. aquilo que foi feito para você não prosperar está a ser anulado agora. In Jesus' name. Eu disse, a partir da tarde de hoje, você se encontra com o teu abençoador. Amen. Se encontra com o teu abençoador. Se Amen. encontra com o teu abençoador. Amen. A pessoa que quer te ajudar vai se encontrar contigo. Amen. Vai te ligar. Amen. Vai te ligar. Vai te chamar ao telefone. Vai Amen. te contactar o teu e-mail. Amen. Vai te contactar a partir da tarde de hoje. Amen. Thank you, Amen. Jesus. Today you shall encounter with your blesser. Yes. You shall receive the call. You shall receive the email. You shall receive the message. Você que está à espera do e-mail, você está à espera de uma resposta, de uma ligação favorável. Eu chamo essa ligação, esse e-mail agora. E venha te alcance ainda dentro desta semana. Amen. Até próximo domingo. Isso tenha acontecido. Amen. Amen. Glória a Deus. Wewe ambao unasubiria message, unasubiria wakupigie na baraka zako leo lazima Eu disse até domingo. Essa chamada, esse e-mail, essa resposta já tem
tenha acontecido. Amen. Eu disse aconteça. Amen. E vai acontecer. Amen. Vai acontecer. Vai acontecer. In the name of Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Essa dor de barriga já desapareceu. Yes. Stomachache Essa is dor de barriga já sumiu. Yes. Eu disse, essa dor de cabeça já sumiu. Yes. your head Essas pontadas no coração já sumiram. Yes. in your heart, Essa infecção urinária já sumiu. Yes. urinating Essa hemorroide já sumiu. Yes. Esse câncer já caiu por terra. Yes. Essa morte já caiu por terra. Yes. A epilepsia já foi. Amen. A pobreza já se foi embora. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. Você não é mais ignorante. Amen. Você não é mais ignorante. A resposta já veio. A resposta já te localizou. In Jesus' precious name. Você não será mais anêmica. Receba o sangue de Jesus Cristo. Amen. A tua anemia desaparece agora. Amen. Your lack of blood disappear now. Receive Não haverá parto cesariana na tua vida. Amen. Não vai dar parto a cesariana. Amen. Não serás mais estéril. In Jesus' name. Thank you. Obrigado. Clap your hand for Jesus. Palmas para Jesus. Clap your hand for Jesus Christ. Suas palmas para Jesus. Thank you, Lord Jesus Christ. Obrigado, Senhor. We Jesus bless your Cristo. name, your Lord. Abençoamos We o seu bless nome, your name. Senhor. We bless your name. We bless Abençoamos your o seu name. nome, Senhor. Todos vocês estão livres agora. All of you are Eu free disse, todos now. vocês estão livres agora. All of you are Eu free disse o que now. vos amarrava para não se encontrar com a pessoa dor. Já caiu por terra, vocês estão livres. Amen. Estão livres. Amen. O teu caminho está livre. Amen. In Jesus' precious name. Yes. Amen. Thank you. Thank you. Pode levantar e voltar a teu lugar. Glória a Deus. Vai e prospera. Amen. Vai e prospera. Amen. E pode se assentar, povo de Deus.